Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: Petrobras anuncia aumento expressivo da gasolina, diesel e gás de cozinha. Reajuste deve ser aplicado a partir de amanhã. O Hospital Universitário de Santa Maria fecha as portas do pronto-socorro por causa da superlotação. Você vai ver também, após 2 anos suspensa, Expo Flores do Lar Vila Itagiba volta a colorir a Praça Saldanha Marinho. E ainda, com mais de 900 competidores, começa o Rodeio Internacional do Cone Sul. Tudo isso e muito mais você confere aqui no JD dentro de 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. O Hospital Universitário de Santa Maria comunicou hoje o fechamento temporário do pronto-socorro. A decisão foi tomada devido à superlotação e à dificuldade enfrentada pelo núcleo interno de regulação para a alocação de pacientes em outros hospitais ou enfermarias do próprio USM. No momento, o pronto-socorro está com 182% acima da capacidade de atendimento. Hoje é que tem ainda 30 pacientes em macas, em corredores, sem a mínima condição de privacidade, nem de equipamento, nem de ponto de oxigênio. Na verdade, é uma situação que gera muita angústia e insegurança, porque você recebe paciente via vaga zero aí pelo que o Estado, a regulação estadual encaminha. Às vezes um paciente de UTI que não tem nem condição, porque as nossas UTIs também estão lotadas, e a neonatal, inclusive, amanheceu com 8 extras. A UTI geral também coloca leito extra rotineiramente, e mesmo assim a regulação estadual, o SAMU, encaminham pacientes pelo dispositivo da vaga zero e cria uma situação assim, eu diria que desesperadora para as equipes dar conta de atender os pacientes sem um local adequado, muitas vezes sem a segurança técnica necessária mesmo dentro do hospital. A nossa reportagem fez contato por e-mail com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado na tarde desta quinta-feira, mas ainda não obteve resposta. Acontece neste momento a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que deve definir o futuro do projeto de lei que desobriga o uso de máscara na cidade. O tema está na pauta e será discutido nas próximas horas. A repórter Janaína Ville tem mais informações. Vai ser votado hoje na Câmara aqui de Santa Maria um projeto de lei de autoria do vereador Pablo Pacheco, do Progressistas, que desobriga o uso de máscara no município. Só que mesmo que essa lei seja aprovada, ela não entrará em vigor imediatamente. Isso porque o projeto recebeu uma emenda que quer atrelar a desobrigatoriedade do uso de máscara também à lei federal. Ou seja, só deixaria de ser obrigatório usar máscara aqui em Santa Maria quando a lei federal também for revogada. A tendência é que o projeto de lei seja aprovado na Câmara. O médico e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, Alessandro Pascoaloto, falou sobre este assunto na quinta-feira. A sociedade emitiu uma nota hoje em que considera o momento ideal para a flexibilização do uso de máscaras. Não existe um consenso entre os infectologistas sobre o assunto. Tá? Essa é a opinião daquele que se dirige à sociedade nesse momento. Tá? E a sociedade entende que já era hora de se posicionar sobre um tema que toca muito a população
Porque o que nós percebemos é que a população, de modo geral, já está muito sem máscara, em ambientes sociais, especialmente em almoços e churrascos, na praia, e o momento da epidemia nos mostra que o vírus ele deu uma acalmada agora, né? Porque tem uma boa quantidade de pessoas vacinadas e o número de casos não aumentou depois do carnaval, porque era uma preocupação que se tinha. Então, parece que esse é o momento oportuno para a gente flexibilizar. Foi somente pela vacinação que nós chegamos onde estamos hoje, no momento em que o vírus transmitiu muito. Vejam que foi o mês de janeiro e fevereiro aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? E repercutiu muito pouco nos hospitais e em mortes. Por quê? Não é porque a variante era mais branda, é porque a população estava vacinada. Então, quanto mais... E olha que nós só temos cerca de 30% da população vacinada com terceira dose, 30%. E a vacina, ela caduca depois de um tempo. Então, se as pessoas passarem a renovar as suas vacinas, a gente tende a ter uma pressão sobre o vírus muito maior, e por isso que a sociedade entende de modo muito confiante que essa infecção não vai voltar se a vacinação prosseguir. Eu acho que em todo o Brasil essa discussão ganhou força, né? E eu acho que a gente não pode diminuir o impacto que a Covid teve na vida das pessoas. As pessoas perderam um pouco da alegria de viver, eu acho, as pessoas perderam seus convívios sociais, e é hora de começar a tentar voltar a pleno. Pessoal, é uma opinião, essa é a minha opinião, a opinião de alguns colegas. Claro que alguém pode dizer, mas e se a epidemia voltar? Se a epidemia voltar, a gente repensa, mas ela não deve voltar letal, porque a gente está vacinado. Talvez ela volte e se mantenha com uma doença branda, uma gripezinha. Agora, a gente vai trancar a sociedade, ou privar a sociedade dos seus direitos por causa de uma gripe? Eu não consigo entender lógica. Uma coisa é a Covid do passado, que matava muita gente. Não é a realidade hoje. Se as pessoas estiverem vacinadas, claro que tem os imunodeprimidos, tem aqueles dos extremos etários que têm mais vulnerabilidade, e por isso que a sociedade colocou ali um espaço para que alguns desses continuem usando máscara. Agora, o que eu não acho correto é que todo mundo se obrigue a usar máscara neste momento da epidemia. A Prefeitura de Santa Maria abriu uma licitação para contratar uma nova administradora para o restaurante popular. O critério de escolha da empresa será o menor preço cobrado por refeição. O processo licitatório é para a contratação da nova empresa que vai administrar o restaurante popular. A Prefeitura vai custear o valor máximo de R$ 7,52 por refeição. Já os cidadãos continuarão pagando R$ 3. A contratação exige o fornecimento de até 575 refeições diárias no horário do almoço, das 11h30 à 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. O vínculo da Prefeitura com a nova administradora terá duração de 12 meses e poderá ser prorrogado por mais 60 meses. Até a assinatura da ordem de serviço, o local não vai fechar e segue sob a administração da atual empresa contratada emergencialmente. As propostas das empresas interessadas vão ser abertas na próxima terça-feira, dia 15 de março, às 8h30 da manhã. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira o reajuste dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Já a partir desta sexta-feira, os 3 itens vão ficar mais caros na distribuidora. O anúncio foi feito em meio à disparada nos preços do petróleo. O preço do litro da gasolina passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 nas refinarias, um aumento de 18,86%. O diesel tem um aumento ainda maior de 24% e deve passar a custar R$ 4,61. O valor médio do GLP, que produz o gás de cozinha, também aumenta 16%, o equivalente a R$ 58,21 por um botijão de 13 quilos. Segundo o comunicado oficial, esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo. E com esse anúncio de aumento, os impactos devem ser sentidos. A TV Diário conversou com o economista Daniel Arruda Coronel sobre o assunto. Com o aumento dos combustíveis, nós vamos ter a aceleração do processo inflacionário. Ou seja, a inflação é o principal problema macroeconômico que uma nação pode enfrentar.
Este ano a previsão de inflação estava girando de 4%, 5%, mas devido à conjuntura internacional desfavorável, principalmente da guerra da Rússia com a Ucrânia, isso está se refletindo no processo inflacionário brasileiro. Ou seja, as perspectivas de alguns indicadores, de algumas agências, indicam que a inflação vai passar de 6, 7% ao ano. Além disso, nós temos dois componentes extremamente preocupantes, ou seja, a seca, nós vamos ter uma inflação com componente de custos, e um outro problema também extremamente complicado é a questão do processo eleitoral que nós temos esse ano, que geralmente os governos no último ano de governo acaba liberando um pouco mais as contas. Então, se isso não for equacionado, nós podemos ter uma espiral inflacionária que iria combalir o crescimento econômico do país e fazer com que as pessoas mais pobres sentissem esse efeito. No dia a dia, quando ela for no mercado, por exemplo, hoje com R$100 eu compro determinadas mercadorias. Com esse processo inflacionário, no outro mês eu vou no mercado com os mesmos R$100, eu compro menos mercadoria. E nós vamos ter uma inflação em cascata, ou seja, todo o aumento do combustível vai se espalhar por todas as cadeias produtivas, por todos os setores produtivos, como uma consequência, um aumento do preço e a sociedade diminuindo o seu poder aquisitivo num cenário que já é de dificuldade, num cenário de retração econômica. Quando a economia estava dando alguns sinais de recuperação, nós temos esse aumento do processo inflacionário. E com esta notícia de reajuste, muitas pessoas já correram até os postos de combustíveis. A nossa equipe de reportagem verificou agora há pouco imagens, então, num posto na Avenida Fernando Ferrari, aqui em Santa Maria, com filas. As pessoas se antecipando, então, e já tentando abastecer para evitar esse reajuste que está marcado para a partir de amanhã. E agora as notícias da área de segurança pública com o boletim do BEI. O repórter Jefferson Cabral tem mais informações. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública. Informações que você lê em bei.net.br. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros e um jovem ficou ferido na noite desta quarta-feira em Santa Maria. Os crimes aconteceram por volta das 9h30 da noite, no loteamento Cipriano da Rocha, no bairro Parque Pinheiro Machado. O jovem ferido foi socorrido e recebeu cuidados médicos, conforme uma das ocorrências registradas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil. Policiais militares foram acionados para ir até um pronto atendimento do patronato, onde por volta das 10 horas da noite havia dado entrada uma vítima com um ferimento de tiro nas costas. Ao chegar ao PA, os policiais foram informados pela vítima, que estava consciente, que ela estava na casa da namorada, no loteamento Cipriano da Rocha, assistindo ao Grenal, quando os suspeitos chegaram ao local e efetuaram vários disparos. Pouco depois, policiais que estavam em patrulhamento de rotina pela região foram avisados por moradores que informaram que um homem estava caído morto na rua Jorge Coelho Lemos, a cerca de 5 quadras da casa que foi inicialmente alvo dos tiros. A vítima, do sexo masculino, estava sem telefone ou documentos e apenas carregava um guarda-chuva e uma sacola com roupas. O local foi isolado e o IGP foi acionado para fazer o levantamento da cena do crime. Na casa foram apreendidas diversas cápsulas calibre 9mm. O local ficou com várias perfurações nas paredes, na grade do portão e em uma janela. A Polícia Civil investiga o caso. Outra notícia do BEI: 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos com armas e munições na madrugada dessa quinta-feira na Vila Natal, região oeste de Santa Maria. A apreensão foi feita por policiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Os policiais, durante patrulhamento, receberam informações de que os suspeitos estariam efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Ao realizarem buscas, os adolescentes foram localizados e tentaram fugir, mas foram abordados e revistados. Com eles foram localizados 2 revólveres calibres 32 e 38 e 6 munições intactas calibre 38, além de 6 munições
deflagradas de mesmo calibre. Os adolescentes foram encaminhados para a UPA e, posteriormente, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Para encerrar o Boletim BEI, homem é preso por descumprimento de medida protetiva no Bonfim. Nesta quinta-feira, um homem de 31 anos foi preso preventivamente por policiais civis da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a DEAN. A prisão ocorreu no bairro Bonfim, em Santa Maria. O suspeito tem antecedentes por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça, furto e lesão corporal. Após sua prisão, foi conduzido à DPPA para registro da ocorrência e, depois disso, à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Esses e outros destaques você confere em bei.net e também nas nossas redes sociais, @bei.noticias. Acesse lá. E depois de 2 anos parado por causa da pandemia, o rodeio internacional do Conesul, que chega à 27ª edição, teve início nesta quinta-feira. A TV Diário foi até a Estância do Minuano acompanhar este primeiro dia de provas. Vamos conferir. O evento, que é considerado o segundo maior do estado, acontece de quinta-feira até o domingo. Nesta quinta, a primeira prova começou por volta das 9 horas da manhã. 180 inscritos competem no laço quarto de milha. Quem explica é o organizador e locutor oficial do rodeio, João Carlos Moura. Aqui nós estamos trabalhando e vamos trabalhar o dia de hoje até 18, 19 horas com a raça quarto de milha. Trabalharemos com 2 categorias, categoria aberto e categoria amador, e após o encerramento do quarto de milha, nós teremos ainda um trio, daí já da Estância do Minuano, do rodeio do Conesul, que vai acontecer a partir das 18, 19 horas. Para a quinta-feira, além dos 180 competidores individuais, também estão inscritos 150 quintetos. Neste primeiro dia, 930 pessoas participam das provas de laço. Já o público pode acompanhar a competição direto da arquibancada e de forma online pelos canais no YouTube e Facebook. Conforme a organização do evento, aproximadamente 10.000 pessoas, entre online e presenciais, acompanhavam o rodeio durante a manhã do primeiro dia. Quem vai até o local também encontra outras opções de diversão. A gente tem uma praça de alimentação completa, nós temos o comércio, nós temos aqui uma das marcas mais famosas hoje de bota, que é a Malacara. Nós, enfim, temos tudo. Neste ano, são 3 países e mais de 100 municípios que participam do rodeio. O público também vem de diversas cidades acompanhar as competições. Um deles é o aposentado Assis Brasil Portela, de 81 anos e natural de Júlio de Castilhos, que acompanha o evento há mais de 50 anos. Desde que começou, eu fui jurado, lacei, já fui classificado muitas vezes em festa campeira, já lacei pelo estado, tenho troféu do estado. Para quem tem interesse em visitar o rodeio do Cone Sul, entre as atividades que vão agitar a edição nos próximos dias, estão os shows do cantor Enio Medeiros, Grupo Tchê Chaleira, Grupo Comparsa Surenha e Márcio Correia e Grupo Gauchismo. A programação completa você encontra no site do Diário. A Estância está de portas abertas e está convidando toda a população de Santa Maria para vir para o parque, vir para a Estância, porque vai ser um final de semana de muita laçada, de muita gineteada, muito fandango. E daqui a pouco no JD Praça Saldanha Marinho amanheceu florida nesta quinta-feira. É a Expo Flores, que acontece até a próxima segunda-feira aqui na cidade. E ainda na edição de hoje, empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório a partir de hoje. O Jornal do Diário faz agora um intervalo. Nós vamos conferir imagens neste momento, como que está a movimentação no Trevo do Fórum, aqui em Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora das Dores, com a Euclides da Cunha. A gente pode ver uma movimentação intensa neste final de tarde, início de noite aqui na cidade. Agora são 6h25. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica.
e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Começou hoje a 9ª edição da Expo Flores em Santa Maria. O evento é organizado pelo Lar Vila Itagiba e ficou suspenso por 2 anos por causa da pandemia. Confira como foi o movimento no primeiro dia na reportagem de Vitória Parisi. A Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, amanheceu mais florida. Isso porque a 9ª edição da Expo Flores está acontecendo no centro da cidade. Do total do valor arrecadado com as vendas, 18% será destinado para as melhorias necessárias no lar. Atualmente, 59 idosos vivem no lar, localizado no bairro Chácara das Flores. Esta é a primeira edição da feira desde 2019. Antes da pandemia, a Expo Flores acontecia 2 vezes ao ano. Mesmo com a chuva, a equipe que organiza a 9ª edição do evento está otimista para garantir bons resultados nas vendas deste ano. A corretora de imóveis, Jane da Silveira, conta que já frequentou edições anteriores da feira e leva em consideração a praticidade que a localização do evento oferece. Nessa época a gente espera para refazer as plantas em casa, né? Refazer a parte da jardinagem. A gente gosta muito porque a gente aproveita, não precisa estar sempre atrás quando não tem tempo, né? E aqui é uma boa localização. E ele geralmente tem tudo que a gente precisa, né? E o atendimento é muito bom também. Protegidas por um gazebo, as plantas estão seguras contra qualquer mudança climática. Para a escolha das plantas e flores, os compradores contam com o auxílio de uma equipe que inclui funcionários do lar e voluntários.
No total, a feira está disponibilizando mais de 200 espécies de flores, plantas ornamentais e florestais. A instituição também aceita doações do público, que pode contribuir com alimentos e valores em dinheiro. Lembrando que a Feira das Flores segue até segunda-feira, dia 14 de março, das 8 da manhã até as 8 da noite. Foram confirmados mais 3 óbitos por Covid-19 em Santa Maria. Com a última atualização do boletim epidemiológico, o mês de março já registra 7 mortes em decorrência da doença. As vítimas são 2 mulheres de 52 e 81 anos de idade e um homem de 97. Com relação ao esquema vacinal, a Prefeitura informou que 2 dos 3 pacientes estavam com a imunização completa contra a Covid-19 e um apresentava 2 doses. E amanhã, sexta-feira, vão ocorrer 3 ações de vacinação aqui em Santa Maria. Das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite, tem primeira dose para crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas e para crianças de 5 anos sem comorbidades. É necessário agendamento e o local é no Shopping Praça Nova. Ainda pela tarde, da 1h30 até as 4h30, tem segunda dose para quem fez a primeira aplicação até 12 de janeiro. Dose de reforço para vacinados até 12 de novembro, primeira dose para maiores de 18 e 4ª dose para imunossuprimidos. O local é a Unidade Básica de Saúde Walter Aita. Esses mesmos públicos também podem se vacinar na colônia Pinheiro, no distrito de Santa Flora. E o jornalista Denis Olim já está aqui conosco no estúdio do JD e vai nos trazer mais informações sobre a UBRA, a Universidade Luterana do Brasil. Um grupo paulista teria assumido a gestão da universidade. Denis, é isso? Olá, boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos. Isso mesmo. A rede Evolua de Educação é uma rede de São Paulo que tem 3 escolas lá na capital paulista. Confirmou hoje, fez um anúncio oficial de que passa a administrar, a partir de agora, a UBRA em todo o Rio Grande do Sul. Todos os campi da UBRA, inclusive o campus aqui de Santa Maria, então passa para a gestão desse grupo paulista que concluiu, né, a compra. Foi um processo bem tumultuado no final do ano passado, porque tinha uma assembleia de credores. Um dos credores, o Banrisul, votou contra e melou o negócio, mas a UBRA recorreu à justiça e, por uma decisão judicial, foi mantido, né, o acordo de recuperação judicial, porque a UBRA tem uma dívida bilionária. São 9 bilhões de reais com credores entre bancos, empresas e também com impostos com os governos. Então, esse grupo, ele assume a partir de agora, informou que seguirá o andamento normal da UBRA, as aulas, funcionários, professores, nada muda nesse primeiro momento, segue o funcionamento normal, porque os novos gestores vão se focar justamente na negociação dessas dívidas, né? Como eu falei, um valor muito alto, 9 bilhões de reais. Então eles focarão nisso. Inclusive foi contratado um administrador que já fez, tirou algumas empresas que estavam em crise, tipo como a Gafisa, a Flytour, a Copel lá do Paraná. Então esse administrador já participou de processos para resgatar empresas e vai focar nesse trabalho. Então, para os alunos, para os funcionários, professores, nada muda. Claro que com nova gestão, nos próximos meses, pode ter pequenas mudanças, mas em tese, para a UBRA é bom porque com essa dívida bilionária, se não tivesse sido vendido, né, se os campos não tivessem sido vendidos, haveria o risco de uma falência e de fechar toda a UBRA. Com essa venda, com essa empresa assumindo, pelo menos garante a manutenção da universidade e com a perspectiva futura, inclusive de ampliação, mais cursos, já que uma empresa que compra a universidade, ela tem interesse em ampliar e também lucrar mais, obviamente, né? É uma empresa privada que quer ter retorno dos seus investimentos. Por hoje é isso, Kellen Vilceu. Ok, Denis, muito obrigado pelas informações. Denis Olim ao vivo aqui no JD.
E ainda hoje você vai ver como fica o tempo para os próximos dias em Santa Maria e também na nossa região. E agora nós vamos então a mais um intervalo aqui no Jornal do Diário. Vamos conferir ao vivo, através das câmeras do CIOSP, como está a movimentação agora na BR-158, no trevo do Castelinho. Já na subida ali, quem vai em direção à cidade de Itaara, nosso município vizinho aqui na Serra. Agora são 6h36. O JD volta em instantes com mais informações. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. Eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. O JD está de volta e a Netflix anunciou detalhes sobre a série de ficção Todo Dia, a Mesma Noite, inspirada no livro de Daniela Arbex sobre o incêndio da Boate Kiss, que matou 242 jovens em 2013 em Santa Maria, no centro do estado. A plataforma divulgou os nomes dos principais atores que farão papéis de pessoas envolvidas na tragédia e a previsão de estreia. Com 5 episódios, a série limitada produzida pela Morena Filmes para a Netflix, com direção de Júlia Rezende e Carol Minen e roteiro de Gustavo Lipstein, tem previsão de estreia para 2023.
Vamos agora à previsão do tempo. Até sexta-feira, o tempo deve permanecer instável, com risco de temporais por causa do calor. Entre hoje e amanhã, uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, aí sim derrubando as temperaturas. E nós vamos conferir agora mais detalhes, então, nas telas, como que fica a sexta-feira aqui em Santa Maria, mínima de 16 e máxima chegando aos 27 graus. No sábado, as temperaturas variando entre 13 e 25, domingo também 25 graus de máxima e a semana começa com a máxima chegando aos 27 graus aqui em Santa Maria. E a gente confere algumas cidades aqui da nossa região. Na sexta-feira, Rosário do Sul vai registrar máxima de 28, em Agudo e São Cepé também. As temperaturas variam entre 15 e 28 graus. E em Ivorá, mínima de 16 e a máxima não deve passar dos 27 graus nesta sexta-feira. E da previsão do tempo, nós vamos agora aos destaques, aos principais assuntos que você vai conferir amanhã, sexta-feira, na edição impressa do Diário de Santa Maria. E quem está aqui ao vivo conosco é o jornalista Marcos Fonseca. Olá, Marcos. Olá, Vilseu, Kellen. Vamos aos destaques falando sobre reajuste, pois a Petrobras anunciou novos reajustes da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E se prepare, porque a gasolina pode passar dos R$ 8,00 o litro nas cidades. Detalhes, as contas na nossa edição impressa desta sexta. Também pronto-socorro do Hospital Universitário é fechado devido à superlotação. Santa Maria registra mais 2 mortes e o número de óbitos por Covid chega a 900 na cidade. Rodeio do Cone Sul começa com provas em meio à lama devido às chuvas que ocorrem em Santa Maria. Praça Central, aqui da cidade, recebe Feira de Flores até o início da próxima semana. Na educação, livro resgata os 120 anos do Instituto de Educação Olavo Bilac. E também na polícia, o destaque é que Santa Maria registra noite violenta. Homem é morto e jovem fica ferido em bairro da cidade. São esses, então, alguns dos destaques da edição impressa do Diário desta sexta-feira. Obrigada, Fonseca, trazendo alguns destaques, muitas outras notícias a partir de amanhã no Diário Impresso. E o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações realizadas para clientes pelas empresas de telemarketing começa a valer a partir de hoje. A mudança tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar a chamada. O código vai aparecer no início do número de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. Daqui 90 dias, deverão ser implementadas também em operadoras de telefonia fixa. Segundo a Anatel, o uso do código 0303 será exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing. A medida determina que as redes de telecomunicações permitam a identificação do código do visor no aparelho. E a seguir, as informações do esporte aqui no JD. Nós vamos conferir, então, imagens ao vivo neste momento. A gente vai acompanhar a movimentação na Avenida Medianeira, também com a Duque de Caxias. Já já a gente coloca, então, as imagens e conferindo como que está o movimento neste final de tarde. Agora são 6h44. O JD vai para mais um intervalo. Em seguida, a gente volta. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Para você,
aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho, chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. My favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with 'em. Do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. E agora o esporte. Ontem teve Grenal e quem levou a melhor no final da partida foi o Internacional. E eu fiquei muito feliz, viu, seu? Olha, Também ou também. não? Ó. O jornalista Gilson Alves já está aqui, tem mais informações sobre o jogo. Boa noite, Gilson. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu e a quem acompanha o Jornal do Diário. Chegando então com as informações nesse dia após o Grenal de número 435. Válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, uma partida atrasada que a gente sabe era para ter ocorrido ainda no último dia 26 de fevereiro. A gente está acompanhando algumas imagens ali antes do início da partida, a conversa entre os treinadores, Roger Machado do Grêmio e o Alexandre Medina do Inter, aí as equipes entrando em campo, e o Inter foi superior, venceu por 1-0, e para quem acompanhou a partida, isso é consenso, poderia ter, de repente, até ter goleado o Grêmio, e porque fez a melhor atuação do Inter durante a temporada. Vinham diversas contestações pelo trabalho executado pelo técnico Alexandre Medina, mas a partir dessa vitória no Grenal fica aquela dúvida, será que o Inter melhorou mesmo ou é o Grêmio que está de mal a pior e por isso permitiu com que o adversário fizesse uma melhor partida? A gente está vendo o gol marcado pelo David, atacante do Inter, aos 46 minutos do primeiro tempo, e o Inter poderia, principalmente na primeira etapa, ter feito ainda mais gols. O Breno, o goleiro do Grêmio, fez algumas defesas. Depois, no segundo tempo, o Inter, em vantagem, acabou administrando a maior parte ali do jogo. De qualquer forma, não foi ameaçado pelo Grêmio. Uma das poucas chances, essa que a gente está vendo agora, num passe do Elias, o Campas poderia ter finalizado, mas o Grêmio, a atuação do Grêmio foi tão ruim que nem uma finalização perigosa foi capaz de fazer ali. A gente acabou de ver uma chance, depois tem um lance aí que já está impedido, então o goleiro Daniel do Inter faz defesa, mas o lance já estava anulado. Então o Inter foi superior, fez 1-0 e poderia ter construído até uma vantagem maior.
Pois na edição impressa de amanhã a gente destaca o seguinte, que passado então o Clássico Grenal 435, é bem provável que a partir dos resultados, ou depois dos resultados da última rodada do Gauchão, da primeira fase eu me refiro, que será toda no próximo sábado às 4h30 da tarde, é bem provável que tenhamos mais 2 Grenais nas semifinais. Por quê? Porque no momento o Grêmio é o segundo colocado e o Inter o terceiro. E dificilmente haverá a alteração nessas posições. A não ser que, por exemplo, o Grêmio é o segundo com 18, o Ipiranga tem 21 e o Grêmio joga contra o próprio Ipiranga na Arena no próximo sábado. Se o Grêmio vencer por 1-0, não basta, porque não basta para ele ultrapassar o Ipiranga. Por quê? Porque ele iria aos mesmos 21 pontos que o Ipiranga, só que o Grêmio tem saldo de gols bem inferior. O Grêmio tem saldo 6 e o Ipiranga saldo 11. Para descontar esse saldo, então, para para ser líder, teria que vencer o Ipiranga por 3-0, por exemplo, 4-1, 5-2, 3 gols de diferença. Aí sim, o Grêmio poderia assumir a primeira colocação. Já o Inter corre por fora, mas também tem chance de ser o primeiro pelo seguinte: o Inter joga às 4h30 da tarde contra o Guarani de Bagé, todos os jogos são nesse horário que eu falei. O Inter tem 18 pontos, vencendo vai aos mesmos 21 que o Ipiranga tem. Então o que o Inter pode fazer para ser o primeiro? Teria que golear o Guarani de Bagé pelo placar de 4, 5, 6-0 na verdade, 6-0, 7-1, 8-2, aí resultados mais improváveis, e torcer que o Grêmio vença o Ipiranga de 1-0, 2-0. Aí ficariam todas as equipes com 21 pontos, mas o saldo do Inter seria melhor. Então, diante desse monte de cálculo que eu estou fazendo, a gente vê que é mais provável que se mantenham as posições, e se for mantido o quadro atual, Grêmio em segundo e Inter em terceiro, teremos mais 2 clássicos grenais já nas semifinais do Gauchão. Por enquanto, o Grêmio em segundo e o Inter em terceiro, o Grêmio jogando a segunda partida na Arena, o Inter jogando a primeira no Beira-Rio. Então, só que isso pode se inverter conforme todos esses cálculos que a gente falou agora há pouco, né? Tudo ficou para a última rodada aí, né? Ainda uma briga pela 4ª vaga. Ipiranga, Grêmio e Inter já classificados e uma briga boa pela 4ª vaga. Novo Hamburgo, São Luís, Brasil de Pelotas, Caxias e São José são os que têm chance de terminarem na 4ª colocação. E a gente vai acompanhar de perto essa 11ª rodada e última da primeira fase do Gauchão para a definição, então, dos confrontos às semifinais. E eu repito, é bem provável que tenhamos em breve, já nas semifinais da próxima fase do Gauchão, 2 grenais. Agora, Gilson, antes de encerrar, além de comentarista de esporte, tem que ser bom em números. Os cálculos é muita matemática para poder chegar nesse resultado. E aí eu encontro uma dificuldade, mas é que em termos de tabela de classificação, a gente está até acostumado, de certa forma, porque é um cálculo, é uma diferença pequena, 3 pontos ali. Aí o jornalista tem que ser bom no cálculo, né? Nessa hora. Não sei se eu consegui explicar bem, mas justamente por isso, um dos destaques na edição impressa de amanhã, a tabela de classificação vai estar grifada nas 3 primeiras posições. Então fica o convite para a página 17 de amanhã. Além do texto, tentar explicar um pouco dessa matemática, estão grifados as 3 primeiras colocações nessa briga pela liderança e nessa probabilidade de termos o clássico ou mais 2 clássicos grenais. Fica o convite, então, para acompanhar a nossa página da edição impressa de amanhã. Para encerrar, uma informação local, o Inter SM, estivemos acompanhando o treino do Inter SM nesta quinta-feira. Amanhã também mais um treinamento, segunda semana se aproximando do fim da pré-temporada. A divisão de acesso começa no final de semana dos dias 9 e 10 de abril. O Inter SM se prepara para esta competição e amanhã a gente traz mais informações, então, a respeito do Inter SM, que jogará a divisão de acesso a partir de abril. Gilson, só rapidamente, né? Já estamos quase finalizando, mas uma coisa que chamou a atenção, um fato que chamou a atenção na mídia hoje, né, com relação ainda ao Grenal, foi a questão da segurança, né, Gilson? Porque parece que foi a maior, né, jamais vista na entrada do estádio, lá em função do que aconteceu, né, naquele dia que era para ter ocorrido o Grenal e acabou não tendo em função do problema ali com o ônibus do Grêmio, né? Exato, no entorno do estádio, pelo que a gente pôde acompanhar, acabou sendo controlado, né, quase que tudo. Dentro do estádio teve uma troca a gente ouviu ao final do jogo alguns barulhos de rojões,
ninguém saiu ferido gravemente, mas aí teve também quebra de cadeiras, enfim, dentro do estádio foi o problema. Agora tu acabou me lembrando, durante a tarde, acompanhando agora, foi preso o jovem de 20 anos suspeito. Na verdade, a gente chama de suspeito porque é uma questão jornalística, né? Mas houve já a comprovação de que foi ele que jogou a pedra no ônibus do Grêmio, ainda no dia 26 de fevereiro. Ele foi encontrado na cidade de Tramandaí, litoral norte gaúcho, e foi preso, então, pela Polícia Civil, que o identificou com as imagens e disse que ele tinha uma tatuagem também bem visível no braço no momento que jogou a pedra. Fizeram uma investigação e já está preso, então, o autor ou quem criou todo esse incidente do clássico que na ocasião não saiu, né? E foi realizado ontem, então vale registrar essa informação para finalizar nossa participação aí. Está preso quem causou todo o transtorno no Grenal. Tá bem, então Gilson Alves ao vivo, trazendo as informações do Grenal e também as atualizações. E lembrando que amanhã a gente traz imagens e também os detalhes do treino de hoje do Inter SM. Verdade, e o que a gente mais quer é que suma, né, de uma vez aí essa violência, né, nos estádios de futebol. E há poucos dias o Grupo Diário lançou mais uma novidade, né? Que ela já está no ar, a Vox, a rádio web do Diário. São 3 estilos musicais para acompanhar você 24 horas por dia, em casa, no carro, no trabalho ou onde você estiver. Você pode acessar voxsm.com.br, voxsm.com.br, ou então você pode baixar o aplicativo do Grupo Diário e conferir a programação da Vox. Uma bela alternativa, né? Isso mesmo. O Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Na sequência, você assiste ao programa Sala de Debate, segunda edição, com a apresentação da jornalista Jaiana Garcia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.